hoje é sobre a fé que Deus requer de nós para que haja comunhão entre nós, para que haja relacionamento entre nós. Muito bom dia, Deus Bom abençoe. dia, então, a todos. Fique conosco que você vai entender bem o que Deus quer para você hoje. Muito bem. A gente, em toda a história da Igreja Universal do Reino de Deus, desses 40 anos, nós temos ensinado, basicamente, a fé viva no Deus vivo, no único e verdadeiro Deus, o Deus vivo. Então, essa fé, apesar de que muitas pessoas têm fé, mas é uma fé. Mozinho, fecha a porta ali que está dentro aqui, por favor. Essa fé que as pessoas têm proferido, por exemplo, na religião A, B, C, D, no fundo, quando as pessoas depositam a fé na sua religião, elas acabam desviando a fé do Deus vivo. Deus não criou religião, você sabia disso? Você sabia que a religião foi uma criação do inferno, do diabo, justamente para desviar o foco de Deus? Você sabia disso? Pois é, a religião foi criada justamente para fazer desviar o pensamento, o coração, a mente, a fé do Deus verdadeiro. Então, durante toda a existência humana aqui na Terra, houve muitas religiões, muitos deuses, e as pessoas brigam pelas suas religiões e até morrem por elas. E coitadas, elas não sabem, elas não têm ciência, elas não têm consciência de que estão incorrendo num erro gravíssimo, gravíssimo, enormemente gravíssimo, se é que podemos falar assim. Por quê? Porque elas focam a sua fé na religião ou nos deuses que as religiões apresentam e, embora dizem crer em Deus, mas a vida delas não sai do lugar. Por quê? Porque elas têm focado a sua fé, nos deuses desse mundo, nas religiões. E isso é que faz com que elas sejam fracassadas na fé. Esse é o grande problema da humanidade. Olha, e a maneira mais fácil para você entender isso, imagina um pai que tem muitos filhos e ele nunca se dirige a cada filho individualmente, só fala com eles geral, assim, ó, vocês têm que fazer isso ou isso. Ele quer ter intimidade, Deus Pai quer ter intimidade individual com cada filho. Ele quer se dirigir a cada um e não tratá-los geral, Ele né? quer se dirigir a cada um e quer que cada um se dirija a ele. Pois é, imagina como é que fica essa situação, esse envolvimento pai e filho. Se for falado só como se fosse no microfone, ó, isso, isso. Não, o filho quer mais intimidade com o pai. E o pai, da mesma forma, Então, intimidade com o filho. então nós temos na Bíblia a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, três homens fiéis a Deus, apesar de terem poucas informações, eles não tinham informações de Deus como nós temos. Mesmo assim, a pouca informação que eles reuniam de Deus era suficiente para eles focarem a fé exclusivamente no Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Israel. Até que eles foram levados para a Babilônia
E lá na Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fez uma imagem de ouro, uma imagem enorme de ouro, e decretou que todos os joelhos deveriam se dobrar, se curvar diante daquela imagem. E quem não se dobrasse diante daquela imagem seria lançado na fornalha de fogo. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram obedecer essa ordem do rei. Eles tinham a lei de Moisés, né? Que dizia não se dobre a nenhum ídolo. Pois bem, então, naquela oportunidade, naquele momento, Nabucodonosor fez um desafio para eles, dizendo: olha, eu quero ver quem é o Deus que vai vos vai poder livrá-los das minhas mãos. Quer dizer, Nabucodonosor tinha a fornalha, tinha os soldados, tinha a autoridade máxima naquele império. Ele impôs que todos se curvassem diante daquela imagem. Mas aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, responderam ao rei: olha só que audácia, olha só a audácia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, quer dizer, eles assumiam a fé naquele Deus, o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se por acaso ele não nos livrar da fornalha ardente, ainda assim nós não vamos nos curvar diante de nenhuma imagem. Quer dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego afrontaram o imperador, o grande Nabucodonosor. Afrontaram por causa da sua fé. Então você verifica, minha amiga e meu amigo, que esse tipo de fé que afronta até o maior imperador deste mundo, esse tipo de fé que afronta o pecado, que afronta tudo aquilo que tenta desviar-nos do Deus vivo, que é o verdadeiro sacrifício, esse é o verdadeiro sacrifício. A pessoa, quando chega ao ponto de afrontar até a si mesmo, afrontar a sua própria religião, afrontar a sua família, afrontar o mundo, tudo por causa da sua fé no Senhor Jesus, essa pessoa que será honrada pelo Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é interessante, é importante, porque define o tipo de fé que agrada a Deus, o tipo de fé que faz a diferença, o tipo de fé que traz Deus até nós, porque é uma fé inteligente, é uma fé consciente, não é uma fé vã, fútil, inútil, não é uma fé num Deus desconhecido, num Deus qualquer, não, é a fé verdadeira, consciente, uma fé inteligente que está focada na única pessoa, o Criador dos céus e da terra. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Infelizmente, muitas pessoas que, inclusive, estão nos assistindo nesse momento, que têm fé em Deus, que creem na Bíblia, etc., mas a sua fé é mais voltada para uma fé emotiva, uma fé sensacionalista, uma fé que chora, uma fé que lamenta, que fica usando dos seus sentimentos para tentar sensibilizar a Deus. E essa fé não ajuda, essa fé não resolve, essa fé não funciona. Quando você usa a fé para tentar sensibilizar a Deus, não funciona. A fé que realmente toca a Deus é aquela fé agressiva, atrevida,
aquela fé que diz, ó, se Deus é comigo, então ele vai me livrar. Se ele não é comigo, eu estou perdido. É tudo ou nada. Ou ele é, ou não é na minha vida. Mas também a pessoa coloca toda a sua vida ali no altar de Deus. São pessoas que assumem a fé e nós temos visto que até tem uns que vêm até na igreja, mas para os amigos ela está ali escondida, ela não assume a fé. Ela tem vergonha de dizer, eu fui na igreja. Então elas se escondem, elas não assumem a fé. E isso não é uma fé genuína. A fé genuína é como um desses 3 homens, porque eles assumiram, eles não tiveram medo, eles não tiveram dúvida do Deus que eles serviam e a quem eles se comunicavam, né? E você verifica que, mesmo vindo na igreja, as pessoas chegam diante do altar, que é o que acontece normalmente, muitas pessoas choram, se derramam em lágrimas. E elas se derramam em lágrimas, não deixa de ser uma fé. É fé, é fé. Mas que tipo de fé é essa? É uma fé emotiva, uma fé emocional, uma fé que está voltada para o sentimento. Essa fé, embora seja assim muito sensível, ela não traz nenhum benefício. Muito pelo contrário, esse tipo de fé traz prejuízos incalculáveis, porque a pessoa toma decisões em cima da emoção, quando na realidade não há fé, porque a verdadeira fé coloca em risco a própria vida. Foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor determinou que todos se curvassem perante a estátua de ouro, todos se curvaram mediante aquela determinação do rei. E fizeram isso não porque eles criam na imagem, é porque eles tinham medo de serem jogados lá na fornalha. Ora, Nabucodonosor não esperava jamais que alguém viesse afrontá-lo, até mesmo colocar a própria vida em risco por causa da fé. E ele deparou com 3 homens de toda a multidão lá de Babilônia, que se curvou diante da imagem, de toda aquela multidão, apenas 3 homens não aceitaram se curvar diante daquela imagem. Às vezes, minha amiga, meu amigo ouvinte, e é claro, quando eles foram jogados na fornalha, eles foram salvos. Você pode ver essas imagens no meu blog ou no meu Facebook. Você pode assistir direitinho e raciocinar e pensar bem sobre essas imagens. Olha só, chama a atenção o fato de que você só pode verificar, conferir se a sua fé é verdadeira ou não na hora da prova. Na hora do sufoco. Na hora do sufoco que você vai provar se a sua fé é verdadeira, sincera, é honesta, genuína ou não. Ou a fé inteligente ou não. Porque a fé inteligente, ela não se inclina perante nada neste mundo, senão apenas e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Ela não se inclina. Então, quando as pessoas vêm na Igreja Universal do Reino de Deus, elas são levadas a decidirem suas vidas. Se verdadeiramente estão dispostas a sacrificar suas vidas no altar ou não. Porque quando elas vão para o altar e fazem os seus sacrifícios, entre aspas, aqueles sacrifícios mais ou menos, então é óbvio que elas não estão crendo 100%. E, obviamente, não vão ter seus benefícios, não vão ter suas respostas. Para obter as respostas que Deus promete, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha,
mas eles foram para o tudo ou nada. Eles disseram, Deus vai nos livrar, mas se Deus não nos livrar, ainda assim nós não vamos nos curvar diante dessa imagem. Quer dizer, eles afrontaram o rei, eles colocaram as suas vidas em risco porque tinham uma fé consistente, uma fé atrevida, genuína, pura, que é a fé que Deus exige de nós. Ele nos dá essa fé e exige que nós correspondemos com esse tipo de fé. Quer dizer, que não é por uma necessidade que você tem que ir a Deus. Eu estou precisando ser curada, eu estou endividada, então você vem para pedir algo a Deus. Não, você vai por uma necessidade interior que você tem, sua, com Deus, né? É uma necessidade. No caso aqui, Esther, nesse caso, Deus permitiu que eles fossem colocados à prova, juntamente com todas as demais pessoas que ali, aliás, estavam lá também muitos judeus. Muitos judeus, todos os judeus naquele momento se curvaram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Eles não se curvaram. Quer dizer, a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego era distinta, diferente da fé dos demais judeus. Com certeza do Deus vivo. Né? Então, você verifica que é essa diferença é que tem que acontecer na vida das pessoas quando sobem no altar. As pessoas que subirem no altar para sacrificar têm que ter essa consciência de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque quando eles se lançaram e afrontaram Nabucodonosor, quando eles fizeram isso, eles estavam dizendo o seguinte, olha, se Deus é comigo, ele vai me salvar. E se ele não for comigo, ainda assim eu não vou me curvar diante dessa estátua de ouro, porque não é inteligente. Como é que eu vou depender a minha vida de uma estátua que não tem boca, mas não fala, tem braços, mas não pegam, tem pernas que não andam? Como é que eu vou me curvar diante de imagens que foram realizadas, feitas pelas próprias mãos humanas? Que homem pode fazer Deus? Que homem é capaz de fazer Deus? É o homem que faz Deus ou é Deus que faz o homem? Ora, então, as pessoas inteligentes, que usam a fé inteligente, elas não se deixam levar pela estupidez de crerem num Deus de pau, de pedra, de metal, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não veem, tem pernas, mas não andam, e etc. E depende das pernas dos que os fazem. Mas não é somente esses deuses, não. Há outros deuses que as pessoas colocam em suas vidas e priorizam. É o seu dinheiro, é a sua vida, é a sua família, são os seus pais, seus filhos, etc. São essas pessoas que colocam a fé no partido político, colocam a sua fé no clube, colocam a sua fé na sua capacidade, na sua força, no seu vigor, na sua juventude, na sua beleza, na sua capacidade intelectual. Quer dizer, essas pessoas colocam a sua fé em tudo, menos no único e verdadeiro Deus. Quando elas são provadas, como foi o caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, então elas vão verificar que elas não têm coragem de sacrificar suas vidas, elas não têm coragem de sacrificar sua fé apenas pelo Senhor. Elas se curvam perante os deuses que se apresentam porque elas não querem correr risco de perder a própria vida. Elas não querem correr o risco de se envolver, né, com uma fé limpa, pura, porque elas só têm a perder, entre aspas, só têm a perder quando
usam esse tipo de fé inteligente. Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, achará. Então, essa é a fé que faz a diferença entre as pessoas. Então, quando você vê na Igreja Universal do Reino de Deus testemunhos violentos, pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam já por um fio, estavam à morte, à beira da morte, já não tinham mais saída. E se recuperaram, refizeram suas vidas em todos os sentidos, a vida, a saúde, a vida familiar, a vida econômica, em todos os sentidos, são pessoas que não se curvaram, não se curvaram perante as circunstâncias desse mundo, mas dependeram 100% do Todo-Poderoso, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, essa entrega que se faz no altar, ali está toda a sua vida. A sua fé está em evidência. Então, é um sacrifício você negar a si próprio, negar os seus desejos, a sua carne, para agradar a Deus e depender dele. Não só você entrega, mas que você também depende, você confia que ele está guiando toda a sua vida. Que ele então, é uma fé mesmo verdadeira. A fé é audaciosa, a fé inteligente é audaciosa. A fé inteligente é corajosa. A fé inteligente, ela leva a gente a fazer o desafio. Se verdadeiramente estamos, se ela funciona ou não funciona, se Deus existe ou não existe. Essa é a verdade. A fé inteligente faz a pessoa se provar ou provar aquilo que ela crê. Eu lembro que quando nós queríamos pregar o Evangelho, quando nós tivemos o nosso encontro com Deus, e a coisa que mais eu queria fazer era passar, transferir para outras pessoas aquilo que Deus me havia dado. Então, nasceu em mim uma paixão para levar às pessoas essa salvação. E eu não tinha oportunidade, porque eu sempre era barrado, ninguém acreditava em mim, ninguém tinha fé na minha capacidade, na minha condição espiritual, e não acontecia nada. Até que 10 anos depois, ou 11 anos, 12 anos depois, o que aconteceu? Eu estava trabalhando, eu trabalhava no IBGE, eu trabalhava pela manhã no IBGE, trabalhava à tarde na Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tinha um cargo muito bom na loteria, eu era chefe da tesouraria. E a minha vida estava certinha, tudo arrumadinho. Eu tinha casado, nós tínhamos 2 filhas, e essas 2 filhas dependiam de cuidados médicos, e você levou muitas vezes elas até lá no hospital do IASERJ, que era o hospital do Estado, para tratar delas. Mas no momento em que me apareceu uma única oportunidade, um fio de esperança para pregar o Evangelho, eu não titubeei, eu não duvidei. Eu abri mão, eu pedi demissão do IBGE, eu pedi demissão do Estado, eu abri mão de todas as regalias, eu abri mão do que era certo para começar um trabalho incerto. Era essa a realidade. E você não estava se importando com quem os outros falavam, né? Esse é um outro fato. Isso aí, porque os outros não... Muitas pessoas dão ouvido, mas você vai fazer isso, né? É. Largar o certo pelo duvidoso.
idoso, mas É. essa convicção ninguém tinha. Pois é, é interessante você falar isso, porque quando a gente não dá ouvidos à voz das outras pessoas, sabe por quê? Porque as outras pessoas não colocam o pão nosso de cada dia na minha mesa. Então não tem nada que dá satisfação aos outros. Eu dependia só de Deus, eu cria no meu Deus. Eu cria que Ele iria me dar o suporte, que Ele iria colocar o pão nosso de cada dia na minha mesa, não ia faltar nada, absolutamente nada. Por isso, eu me lancei de corpo, alma e espírito nessa fornalha, É. nessa fé. Como eles, né? Estavam arriscando a vida. Exatamente. Porque se por acaso a minha fé, ou se Deus não existisse, eu estava Perdido. perdido. Eu estava Toda a literalmente família. perdido. E a família comigo. Então, naquela oportunidade, só você e a mamãe acreditaram em mim. E, sobretudo, Deus. Então, nós fomos com tudo. Nós fomos para cima do altar com tudo. É tudo ou nada. Se Deus existe, vai ter que acontecer coisas extraordinárias. Nós vamos arrebentar. Agora, se Deus não existe, se eu estou sendo iludido, então eu vou me arrebentar. E todo mundo vai saber que eu me arrebentei. Então, então nós estamos comemorando hoje 40 anos. Nós estamos comemorando 40 anos de existência, uma geração, porque Deus existe. Ele cumpre, né, a É, promessa. então, Ele vai deixar ficar devendo você isso? De jeito nenhum. agora, eu não quero que você, preste atenção, minha amiga, meu amigo, eu não quero que você, deixa eu tirar aqui o óculos para você ver os meus olhos, não sei se você vai enxergar direitinho. Eu não quero que você creia em Deus porque eu estou falando, não. Não, de jeito nenhum. Eu quero que você creia em Deus por si mesmo. Use a sua inteligência, use a sua razão, use a sua capacidade de raciocínio. Então, eu falo para você, eu dou o meu testemunho e você pode chegar e dizer o seguinte: bem, peraí, se o que o Bispo Macedo está falando é verdade, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver se essa Bíblia que ele creu, que ele crê que funciona, que ele diz que funciona, eu quero ver se ela funciona para mim também. Faça o seu teste. Prove a palavra de Deus. Prove a Deus. Ah, bispo, mas eu não tenho coragem. Se você não tem coragem de prová-lo, então você mostra que você não crê muito. Mas se você tem coragem de prová-lo, você mostra que você é uma pessoa sincera e que quer ver o resultado, porque você não aceita essa situação. Você não quer continuar crendo numa pessoa que não corresponde à sua necessidade. Não é possível que a gente creia num Deus tão grande, tão poderoso, que criou todas as coisas e não vê o resultado dessa crença. É ou não é? Não é inteligente eu crer em Deus, em crer nos deuses que o mundo me apresenta, que as religiões apresentam, e não haver nenhum resultado. Ou é ou não é. Ou ele existe ou não existe. Se ele existe, eu quero conhecê-lo. Se não existe, então eu estou perdido. É das duas uma. Não pode haver esse negócio mais, menos, meio barro, meio tijolo. Na fé, a fé em Deus não pode ver meio barro, meio tijolo. Não é mais ou menos. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Se é, e eu tenho certeza que ele é, porque nesses 40 anos, aliás, não é 40 anos, não, eu vivo com o meu Deus, eu vivo na dependência dele há 54 anos. 54 anos que eu creio no meu Deus. E eu creio por quê? Porque ele teve a misericórdia de se apresentar, de se revelar para mim. Mas como é que eu posso levar para as pessoas essa crença?
Eu não posso. Eu não tenho capacidade. Somente Ele pode se revelar para você. Mas Ele só vai se revelar para você se você fizer um desafio, se você o desafiar, se você o provar. Ó, meu Deus, eu não sei quem é o Senhor. Eu ouço falar do Senhor desde pequeno. Eu não sei quem o Senhor é. Se é grande, se é pequeno, eu não sei como é que o Senhor é. Eu só sei uma coisa, que eu ouço falar de Ti desde que eu sou gente. Mas agora eu tô farto de ser eu. Eu estou farto de levar essa fé vã, fútil, inútil, que não me traz nenhum benefício. Eu quero te conhecer. Se o Senhor existe, me prova que o Senhor existe. Faça uma prova. Teste a Deus. Faça um teste. Se você testá-lo, você vai ver o que vai acontecer. Como é que as pessoas podem crerem num Deus que tem olhos, mas não vê? Esse Deus, ele está vendo tudo. Ele está ouvindo o que você está falando. Ele quer falar com você. Então, é um Deus único e verdadeiro que você tem que contar com ele. Não é uma historinha. Ele deixou a palavra dele, quer dizer, ele fala com você através da palavra dele. Ele mostra a vontade que ele tem de se manifestar para você, mas você tem que ir até ele, sacrificar o seu eu. Eu diria que você tem que querer ter um encontro com ele. Ó, se o Senhor existe, eu quero te conhecer. É isso aí. É isso, Esther. Isso que tem que acontecer. Olha, eu tenho ouvido falar de ti, mas eu estou cansado de ouvir falar de ti. Eu quero vê-lo. Eu quero que o Senhor se mostre, se apresente, se revele para mim. Porque o Senhor pode chegar até a mim. Mas como é que eu posso chegar ao Senhor? Se o Senhor é Espírito, como é que eu posso chegar ao Senhor? Eu não vejo. Eu não sinto, eu não consigo tocá-lo. Como é que eu posso ver a tua grandeza? Ou como é que eu posso ter prova concreta de que o Senhor existe? Só tem um jeito: o Senhor fazendo com que a tua palavra se materialize na minha vida. Então você tem que fazer uma prova, um teste. Se você faz o teste, se você sobe no altar e coloca ali a sua vida, ó, é tudo ou nada, quero ver se existe. Mas tem que ser de fato e de verdade. Por isso entra a oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício obriga a pessoa a ser sincera. Porque se não for de sacrifício, não é sincera. Porque não ele é tão já fez sincera. o sacrifício dele, ele já mostrou para nós o sacrifício dele. Ele sacrificou e provou que crê em nós. O filho dele foi um sacrifício para ele. Eu sei, Esther, eu sei. Eu sei que Deus fez o sacrifício. Todo mundo sabe disso. Agora, como é que eu posso saber que ele existe? Eu não vi Jesus morrer na cruz. Eu conheço a história, mas eu não vi, não toquei, eu não senti. Como é que eu posso vê-lo na minha vida? Como é que eu posso tê-lo revelado para mim? Quando eu provo a mim mesmo, quando eu provo que eu creio nele, ou melhor, que eu quero conhecê-lo, se ele existe, eu quero conhecê-lo, eu faço a minha parte. Então eu faço o meu sacrifício. Quando eu faço o sacrifício, quando eu faço a minha parte, então eu obrigo-o a fazer a parte dele na minha vida. É assim que funciona. Eu faço a minha parte, então ele vai fazer a dele. Se eu não fizer a minha parte, ele não vai fazer a parte dele na minha vida. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram a parte dele. Eles fizeram a parte dele. Não, eu creio nele. Eu não vou me dobrar diante dessa imagem. Eu não vou me dobrar diante de nada, senão diante do meu Deus. E eles provaram que criam. Aí, o que aconteceu? Deus provou para toda aquela nação, todo o império, que ele existe. É assim que funciona, minha amiga e meu amigo. A fé é assim. A fé é algo atrevido, porque a fé vem do alto.
quando a pessoa recebe essa fé, ela recebe do Espírito de Deus. A fé vem de Deus. É o Espírito Santo que nos dá a fé, ou melhor, é o Espírito Santo que nos empresta a fé para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos coragem, para que nós venhamos sacrificar. Então, se você chega ao ponto de provar a Deus, na verdade, minha amiga, meu amigo, você vai provar a si mesmo com a fé que Deus lhe emprestou. E isso é uma revelação, isso é uma dádiva divina. Não sei se vocês compreenderam. Deixa eu repetir novamente, deixa eu explicar novamente, para que ninguém fique em dúvida. Presta atenção. Deus nos empresta a fé inteligente. Para quê? Ele nos empresta a fé inteligente para que a gente possa mostrar, possa provar, possa tomar atitude de coragem de prová-lo. Quando nós usamos a fé que ele nos dá, que ele nos empresta, para prová-lo, na realidade nós estamos provando a nós mesmos que cremos nele. Então, é uma coisa absolutamente divina. Então, por exemplo, quando Deus me deu a fé, por exemplo, quando eu abri mão de 2 empregos muito bons, para pregar o Evangelho, quando eu deixei o certo, entre aspas, pelo duvidoso, essa fé, quem me havia dado era o Espírito Santo, foi o Espírito Santo. Então não fui eu, um herói da fé, uma pessoa, poxa, que teve méritos, nada disso. O mérito não é meu, o mérito é daquele que me emprestou a fé, que é o Espírito Santo. E ele quer fazer isso com você, mas, obviamente, você tem que querer, você tem que se dispor, você tem que se colocar no altar. É óbvio, se você quiser. Então, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, esse é o tipo de fé que nós lançamos. E quem não se curvar diante dos deuses desse mundo e tiver coragem para se manter de pé, diante dos deuses e religiões e tudo mais desse mundo, por causa da fé no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa será honrada por ele. Porque ele, Jesus, disse: aquele que me serve, o Pai, o meu Pai, o honrará. Então, hoje, nós vemos que o Pai é quem nos honra. Eu recebo a honra que vem do alto, não a honra que vem de baixo das pessoas. Eu recebo a honra que vem do alto, não da que vem do mundo. Porque a que vem do mundo não tem nenhum sentido, não tem valor para mim. Porque ele, e somente ele, tem condições de me honrar se eu o sirvo, se eu estou servindo. Então, porque eu o sirvo, ele me honra. Mas se eu não o servir, tampouco serei honrado por ele. Então, é tomar lá da cá. É tudo assim. Se eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Se eu não faço a minha parte. E essa honra ele demonstra como? Respondendo a sua oração, os seus pedidos, os seus sacrifícios. Não é? As suas necessidades. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha recebido algo de Deus, que você tenha entendido. Eu quero que você preste bastante atenção a esse texto, porque Nabucodonosor perguntou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Você leia isso lá no livro de Daniel, capítulo 3. Você vai entender bem a história de Daniel. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos
nas igrejas, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas, no Espírito de Deus, para ajudar aquelas pessoas que querem crer no Deus de Daniel, no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.